Muito boa tarde, pessoal. Eu trago para vocês hoje a leitura do terceiro trimestre de 2021 da Embraer. Hoje, dia 5 de novembro de 2021. Tá? A gente aqui na Alkin já reportou o relatório com análise, com a recomendação. Isso aí já está disponível lá para os nossos assinantes premium, mas a gente também traz aqui para vocês, a gente não deixa vocês sem conteúdo, a gente traz conteúdo sim para essa análise pública, tá, e gratuita a todos, com a leitura, tá? Então a gente passa aqui junto o resultado, tá? A gente destaca o que chamou a atenção da gente aqui na Alkin, a gente vê, né, o que foi bom, o que foi ruim na companhia. Já adianto para vocês que a gente não vai dar nenhuma recomendação de compra ou venda, isso como eu falei está lá no outro relatório que eu também vou deixar aqui o link para vocês, mas a gente vai ser uma conversa bem interessante, porque a gente tem alguns destaques bem bacanas no resultado da Embraer, tá, pessoal? Então, a gente espera agregar bastante a vocês fazendo essa leitura em conjunto aqui. A gente sabe também que às vezes é difícil para o investidor comum ali pegar, né, e ler um resultado tão cheio de detalhes, tão complexo, né, como é o da Embraer e como é o de uma série de outras empresas. Beleza, pessoal? Então, hoje, dia 5 de novembro, a companhia divulgou hoje pela manhã, como eu falei. A gente já está com um release aberto aqui, esse que vocês estão vendo é o relatório da própria empresa que disponibiliza isso publicamente. Também vou deixar o link, né, onde vocês podem acessar. A companhia divulga isso para a CVM ou lá no seu site. Né, quem não quiser ou não achar o link, é só buscar, né, RI, Embraer, no Google, onde for, né, ir lá na central de resultados e baixar. Então a gente já fez um trabalhinho aqui antes até de destacar em amarelo, como vocês já estão vendo ali na primeira parte, né, com alguns destaques. Então é sempre um trabalho interessante que a gente faz de boa prática, né, de marcar ali no PDF o que chama a atenção. E a gente vai passar junto agora, pessoal, tá? A gente vai trazer todos os destaques, né, que a gente viu no resultado, e a gente espera que ajude vocês a compreender, tá, como é que foi a performance da Embraer no terceiro trimestre de 2021. Então, beleza, pessoal, vamos lá nos destaques aqui, porque de fato é um relatório bem extenso, tá? Então, o que aconteceu? A companhia, como sempre, né, de praxe de todas as empresas, a gente tem nessa primeira página alguns destaques. Então, destaques financeiros, a receita líquida foi tanto, teve avanço de tanto em relação ao último trimestre, EBITDA, lucro líquido, então aqui ela faz um resumão, tá? Se você quiser ler sempre aqui, né, saber de cara como é que foi o resultado, você vai lá na primeira página. Muito cuidado, é o que a gente sempre fala aqui na Alkin, né, que eu sempre trago para vocês de alerta, é que a companhia sempre vai ter um viés ali de trazer primeiro, né, os números que foram positivos, tá? Isso é muito perigoso, tá? Não é nem o caso da Embraer, porque a companhia acaba sendo bem transparente, né, e não teve nem tanto o que esconder agora nesse resultado, mas é sempre o cuidado, né? Por mais que seja interessante ler esse resumo direto na primeira página, né, tem que tomar muito cuidado, senão você vai acabar lendo só a parte boa e vai ficar sem a parte ruim, tá? Que é o que importa para o nosso alerta e na hora de investir. Então vamos lá, pessoal. O que ela tem de primeiro destaque? A companhia Embraer entregou 9 aeronaves comerciais e 21 executivas, sendo 14 jatos leves e 7 grandes. Então ela já fala um pouco de como é que foi o desempenho operacional. Você já viu que teve um volume forte de entregas que também já se traduziu na receita líquida mais forte. Olha aqui embaixo, ó. Receita líquida de 5 bilhões, tá? Isso aqui é mil milhões e bilhões no 3T21. Então, lá em relação ao 3T20, que é o terceiro trimestre do ano passado, a gente já teve uma expansão de 22%. Tá, pessoal? Então, é um outro ponto de destaque aqui, né, que isso vale para todos os releases, pessoal, que tomem muito cuidado com relação a avanços expressivos, tá, em base de comparação. Já deixo claro para vocês, principalmente no resultado da Embraer, que o 2020 foi o pior ano da história da empresa, praticamente, tá? Então, e para o setor aéreo como um todo, por conta da pandemia. Tá? Parece agora já está bem mais controlada a situação, mas é, é, a base, né, comparativamente do 3T20, 2T20, qualquer trimestre de 2020 foi muito fraca. Então, o avanço acaba sendo mais significativo, mas isso não é maldade da empresa, ela reporta usualmente já em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, então é algo bem positivo, tá? Assustaria se ela ficasse abaixo, tá? Aí que assustaria bem mais. Mas a empresa está superando bem, então é algo bem interessante. Então o que a gente teve mais aqui? Olha só. Aquela fala do EBITDA, tá? O EBITDA ajustado, a gente vai ver lá na frente de novo. Aqui também, né, avançou bastante. Todas as linhas avançaram, tá, pessoal, em relação ao 3T20, porque a base foi muito fraca. A companhia ainda trouxe prejuízos, tá? E também é interessante destacar, né? Trago aqui um outro ponto para vocês, a gente já vai entrar mais no detalhe, que as empresas, não só a Embraer, mais uma vez, é uma coisa que a maioria das empresas passa,
é que nem todo trimestre, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre da empresa, a gente tem resultados da mesma magnitude, tá? Então tem empresa que o resultado do quarto trimestre é mais forte, tem empresa que no segundo trimestre é mais forte, então varia muito. E na Embraer, sazonalmente, o quarto trimestre é mais forte e o terceiro já é bem um pouco fraco, tá? Então, analisando o terceiro trimestre agora, tá? É interessante a gente acompanhar por conta disso. Então, você vai ver esse prejuízo, então não é algo que chame tanta atenção, porque já é esperado um desempenho negativo por uma série de razões, tá, pessoal? Então, aqui a gente não se assusta tanto com esse prejuízo, porque a gente já sabe desse fator. Mas olha só que coisa positiva, como eu falei, olha, pela primeira vez em 10 anos de companhia, a companhia gerou fluxo de caixa livre positivo no terceiro trimestre, que é sazonalmente fraco. Então, poxa, mesmo um trimestre que é mais fraco normalmente, a Embraer conseguiu, né, gerar ali 123 milhões de caixa, tá? Ela vai descer tá, lá na frente, aqui ó, 123,3 milhões de caixa. Então, um número bem positivo que a companhia de fato conseguiu entregar. Então, o mercado já gostou bastante, a gente também pode ver já a ação depois e vocês vão ver como é que o mercado está reagindo bem hoje, tá, pessoal? Então, era esse o destaque aqui da geração de caixa, né? E aí a companhia, pessoal, outra coisa interessante, né? As empresas usualmente também reportam guidance. O que que é um guidance? É uma empresa que vira e fala para os investidores, fala, olha, a gente pretende atingir 8 bilhões de receita no ano, a gente pretende atingir tanto de margem no ano. E a Embraer, né, depois que o cenário ficou mais estável e previsível, ela virou no último trimestre e falou, olha, a gente pretende atingir tanto no final do ano, em cada uma das linhas aqui, e a meta é essa. Tá? Então, você já espera que a gente vai atingir isso. E a companhia falou, olha só, em vista do que a gente conseguiu performar nesse trimestre, já que a gente gerou mais caixa do que a gente imaginava, né, a gente está atualizando a nossa projeção para o final do ano e agora vocês podem esperar, né, esse tanto aqui, que ela fala assim, olha só, para que espera a gente tinha, na verdade, olha só, vou passar com vocês com mais calma, tá? Aqui não vai ficar tão visual. Mas a companhia esperava queimar, né, no somado do ano de 2021 todo, ela esperava queimar de 150 milhões de dólares em caixa ou ficar no zero a zero, né, que é o break-even que a gente chama. Né, e agora ela está falando assim, olha só, a gente não vai queimar mais caixa e a gente vai gerar 100 milhões de dólares em caixa ou mais. Tá? Então é algo bem bacana, pessoal. E se fazendo a conta, né, do como é que ela está no ano agora e quanto que ela precisa performar no quarto tri para que isso seja atingido, é um resultado muito forte que deve vir no quarto tri, tá? Então, a gente detalha isso lá no nosso relatório premium, né, que a gente tem toda a recomendação, mas fazendo a conta básica aqui, você já vê também que o quarto tri deve ser muito forte, tá? Então, é algo bem bacana que também contribuiu para que o pessoal visse o resultado como algo bem positivo. Tá? Então, aqui está essa tabela, né? Sempre os principais indicadores, ela compara lá o segundo trimestre, que foi o anterior, né, que foi o mesmo período do ano passado, e aqui o nosso querido 3T21, que é o período atual, tá, pessoal? E aqui também o acumulado do ano. Então a gente teve esse avanço todo nas principais linhas, como a gente falou. O EBITDA aqui também, olha, bem positivo. A margem até não, a margem, o guidance da margem, pessoal, a EBITDA acho que estava entre 8,5% e 9,5%. Ficou até um pouco abaixo, mas em relação à sazonalidade do terceiro tri, tá? Então a gente espera, a companhia já reafirmou que ela espera que no quarto tri seja mais forte e que ela fique nesse range ao longo do ano. Aí aqui, como a gente falou do caixa, né? Olha só, 123 milhões de caixa gerada, a companhia não gastou, né? Não gerou caixa. E olha só como é que foi no final do ano passado, pessoal. No auge da crise lá, né? A companhia queimou. Pessoal, isso aqui é 3 mil multiplicada por milhões, tá, pessoal? Então a companhia queimou 3 bilhões de reais, pessoal. E agora ela conseguiu reverter todo esse cenário e gerar caixa, ao invés de queimar 3 bilhões de reais. É uma evolução muito expressiva, né, comparando-se aqui o mesmo trimestre. Por isso que você sempre vê essa comparação, né, do mesmo período em relação ao ano passado, porque para a gente evitar, né, tirar da conta esse efeito de sazonalidade, tá? Então isso é bem bacana e isso aqui chama muita atenção, pessoal. A gente gostou muito dessa evolução na companhia, tá? E aqui também é dívida líquida, tá, pessoal? A gente vai matar quase todos os pontos aqui, mas olha só essa dívida líquida também, olha só. Avançou até aqui, né, a gente vai ver depois por que se isso foi bom ou não no final, mas olha só como é que ela reduziu do ano passado de 13 bilhões para 9,8 bilhões. Tá? Isso aqui era no trimestre passado. Mas em relação à alavancagem, a gente vai ver que isso ficou até melhor. Tá? Por mais que tenha aumentado de 9,2 para 9,8, a gente vai ver que até
ficou mais saudável. Tá? Então esse é o resuminho bem bacana, pessoal. Se vocês quiserem olhar depois com calma no resultado, isso é bem bacana de você olhar linha por linha, o que ajudou, o que não ajudou no resultado, porque faz um resumo bem legal. Tá? E a gente sempre fala também que a Embraer é uma das empresas, né, bastante exposta ao dólar, tá, pessoal? E aí ela se beneficia, lógico, no cenário de alta do dólar, porque ela tem maior parte, né, dos seus custos em reais do que em receitas, tá? Então ela fica positivamente exposta ao dólar. E como o dólar, né, por mais que a gente esteja, né, no quarto trimestre agora, né, que a gente já está inserido, a gente esteja, né, vendo uma valorização mais expressiva do dólar, no 3T, né, o dólar ainda do ano passado estava mais alto, tá? Então a companhia teve uma leve efeito negativo, tá? Por conta disso, mas que no quarto T deve ser até compensado positivamente, tá? Então isso é bacana porque a companhia dá bem explicado aqui essa questão, tá? E aqui o que que ela fala? Aqui, lembra que a gente falou que a companhia revisou o seu guidance? Olha aqui, ela traz tudo, olha só, você vê que todas essas linhas aqui estão iguais, iguais, e aí fala, poxa, não vai mudar nada? Não, pessoal, isso aqui é o fluxo de caixa livre, que é a geração de caixa. Ó, ela previa queimar 150 e agora vai ser 100 ou maior, tá, pessoal? Então isso aqui que mudou. E ela explica, olha, entrada de caixa resultando das vendas forte e melhora significativa na gestão de estoques. Tá? Então ela fala aí que por conta de toda essa perspectiva de desempenho positivo agora, esse desempenho positivo no último trimestre, a gente vai ter sim um quarto tri muito forte, tá? Então ela reiterou, o mercado gostou muito disso aqui. E aqui ela já entra um pouco mais no detalhe operacional, né? O que fez crescer na receita, o que fez crescer a margem ou diminuir, né? Na aviação comercial, né? Que é um dos segmentos da companhia, a gente teve, né, um mix mais favorável. Na aviação executiva, perdão, foi um mix mais favorável, mas na aviação comercial a gente teve um maior número de entregas. E na aviação executiva a gente teve um mix mais favorável. O que é isso, pessoal, mix mais favorável, né? Muitas vezes vocês devem ter lido já algum resultado. Não, o mix da empresa tem uma série de produtos, né, normalmente. E tem produtos que têm mais margem, entregam mais margem do que outros, e tem produtos que entregam menos margem, né? Então, se num trimestre você vende mais produtos, né, de maior valor agregado, que geram mais valor, né, a sua rentabilidade vai ser maior naquele período. Então, esse mix da empresa está falando, né, não só de rentabilidade, mas de produtos mais caros, né, isso contribuiu para o resultado. Então, ela dá todo esse detalhamento aqui para a gente, por isso que é interessante a gente entender e ver o que impulsionou o resultado, tá? E aqui ela fala, ó, a companhia espera que a receita do quarto tri 21 seja maior do ano, justamente para poder alcançar aquele guidance, tá, pessoal? Então isso é bem bacana, tem tudo explicadinho aqui. Ela fala um pouco das margens, ela repete, tem muita repetição aqui, tá, pessoal? A empresa de fato faz todo o detalhamento, então não vou passar por todos os pontos, porque alguns chegam a ser até repetitivos. Ah, então, olha só, também outra coisa que a gente sempre fica atento, tá, pessoal? A gente sempre tem o EBITDA ajustado e o EBITDA normal, tá? Então sempre cuidado porque as empresas às vezes abusam, tá, no que é ajustado. E aqui só no que a Embraer falou que ela considerou, né, de diferença do ajustado para o normal, foram esses 30 milhões. E aqui o EBITDA, tá? Mas o EBITDA tem lá embaixo, ele já está até bem parecido. Mas a gente teve, olha só, pessoal, essa despesa com reestruturação. Quem da Air lembra, e quem acompanha a Embraer há muito tempo, sabe que teve toda aquela parte da Boeing, né, que a empresa teve que se reestruturar de uma forma, depois voltar ao que era. Então, ela ainda tem algum resquício de gasto disso, tá, pessoal? Então, ela ajusta isso na conta. Não tira, né, mas ela mostra o resultado, como é que seria assim, esse impacto para os investidores poderem ter ideia, né, do que esperar daqui para frente. Então, ela falou que nesse período no 3T, né, foram impactos aí de 30 milhões de despesa com reestruturação. Tá bem aqui é, destacada para vocês, pessoal. E aí, o que a gente tem mais, pessoal? Aqui, olha só. Que ela fala de novo, 30 milhões, ela menciona até a Boeing, então isso é legal, né? Elas poderiam até mencionar e não deixar isso tão claro, então, novamente, a companhia sendo bem transparente. E aqui ela fala, olha, a Embraer segue na direção para que a margem EBITDA ajustada encerre o ano de 2021 dentro da estimativa de 3 a 4%. Tá? Lembrem que essa não é a margem EBITDA, é a margem EBIT. Tá? Então isso é bacana porque a companhia ela deixa claro, né, o que ela está esperando de resultado. Isso é muito positivo, pessoal, porque tira qualquer surpresa negativa dos investidores. Então o mercado, a bolsa de valores a gente sempre fala que é algo de expectativa, é um índice de expectativa. Então, a companhia, quando ela deixa o investidor bem alinhado
e com a expectativa correta do que deve acontecer, o investidor faz a conta e a ação não tem aquela volatilidade maluca que a gente sempre vê em alguns casos, tá, pessoal? Então é sempre bom ver empresas que deem bom guidance, né, e também cumpram, né, com seus guidance. Não adianta nada a gente estar aqui, né, falando lá de como a companhia deve fechar o ano e chega lá no próximo trimestre ela não cumpre com o que ela prometeu. Então, a companhia prometendo, né, e cumprindo, isso é bem bacana, tá? Aqui ela fala um pouco de despesas administrativas, né, que ela fala que é em função do aumento de provisões relacionadas à remuneração, né, logicamente o resultado melhorando, a gente vai ter despesas e bônus maiores, despesas comerciais maiores em relação ao 3T, porque também você tem que ver, poxa, se lá no 3T a companhia não gastou, né, tanto com isso, agora eu vou ter que gastar. Ela deixa tudo explicado aqui. Fala novamente de despesas de pesquisa, tá? Já que ela fala, poxa, a gente deixou de fazer um pouco isso lá no ano passado e agora a gente tem voltado a fazer, já que agora o cenário está mais normal, mais previsível. E aqui, pessoal, ela já fala um pouco do endividamento, tá? Que é bem legal, é sempre bom, né, olhar, porque às vezes é uma parte sensível do resultado, mas não há o que temer, tá? Como a gente falou lá em cima, olha só, mesmos valores que vocês viram naquela tabela. A gente vai ver isso em relação ao caixa, como é que está a alavancagem, né? A dívida líquida sobre a EBITDA, né? Então a gente vai ver se o EBITDA subiu a mais do que a dívida, tal, que é sempre importante acompanhar. Às vezes a dívida líquida subir por si só não é algo, não é uma mensagem tão ruim, tá? Então a gente vai ver agora, depois lá na frente, como é que foi isso aqui em relação ao a EBITDA, tá? E aqui é bom ver também que poxa, a empresa até aumentou o seu caixa, olha só, no trimestre anterior ela tinha 12,4 bilhões e agora ela tem 13,6 bilhões. Isso é bem legal. Então aqui ela fala do uso livre de caixa, e aqui olha só, que nem a gente falou lá em cima, olha, a empresa queimou 3 bilhões no ano passado e agora está gerando 123 milhões. Algo bem interessante. E olha só, pessoal, só que vocês já conseguem visualizar um pouco melhor. Lembra que eu falei lá algumas vezes aqui no relatório que a empresa, né, deve gerar cerca de 100 milhões de dólares em caixa em 2021? Olha só, a companhia no acumulado do ano aqui, olha, ela queimou 872 milhões, está em reais aqui, né? 872 milhões de reais. Para ela gerar 100 milhões de dólares no ano, ela tem que fechar esse gap todo no quarto T. Então, onde vocês veem agora o como vai ser forte no quarto T. A gente traz todas as contas, né, todos os detalhes lá no relatório, tá, pessoal? A gente disponibiliza para os assinantes. Mas vocês veem já por aqui que algo vai ser bem, bem interessante lá no quarto TRI. E que ela traz, né, mais alguns detalhes contábeis, também operacionais. Aqui falar do CAPEX, né, que toda a parte de investimento, sem surpresas, tá? Porque de fato há uma performance bem em linha, tá? Com o que a gente tem visto recentemente. E aqui também ela fala um pouco mais do endividamento, né? Como é que é o custo da empresa em dólar, em reais, nenhuma surpresa. 96% do caixa está em dólar, o que é bem legal, é que ela explica um pouco da exposição, né, em dólar. Aqui ela fala também um pouco dos principais números do balanço, né, como é que está o patrimônio líquido também, né, sem surpresas. E aqui ela explica um pouco, né, o que contribuiu, né, para o capital de giro, né, ser interessante para sustentar essa geração de caixa positiva, tá? Então, ela fala lá dos estoques, né, que reduziram, as contas a receber, como é que foram, e aqui é o backlog, pessoal. O que é o backlog da Embraer? É o número de pedidos, tá? Então, 16,8 bilhões de dólares que ela tem em carteira, tá? Para ser entregue. Lógico que não é num período só, mas ela tem ao longo do tempo ali, e esse aqui é o maior valor desde o final de 2019, tá? Desde o final de 2019 é o maior valor de backlog, pessoal. Então mostra que a empresa está com uma demanda muito aquecida. Isso é bem interessante. É um número que a empresa sempre reporta. Nesse TRI foi bastante forte, 16,8 bilhões de dólares. E aqui, olha só, ela fala a receita por segmento. Ela não fala só a receita do total, né? Ela fala, a gente cresceu tanto nesse segmento, tanto nesse e tanto nesse. Tá? Esse percentual que vocês estão vendo na tabela não é o crescimento, tá? É só a representatividade. Então aqui, ó, a gente vê que o principal, né, um dos principais ainda é a aviação comercial, tá? O segundo aqui o primeiro, na verdade, no terceiro TRI foi o serviço de suporte, a aviação executiva e a aviação comercial. Tá aí no ano a gente vê aqui que de fato a aviação comercial ainda é o que manda, tem o carro-chefe. Mas é muito interessante ver isso aqui, tá, pessoal? O serviço de suporte, lembrar, é um segmento que está crescendo bastante. A gente até viu no call, já compartilhando com vocês, né, no call com a diretoria,
que esse deve ser um segmento que deve crescer cerca de 2 dígitos pelos próximos 5 anos, tá. Então, a empresa tem se diversificado bastante, tá, então tem crescido bastante, isso é muito bacana, porque ela não fica só dependente de um segmento, pessoal. E ainda tem a questão da subsidiária da Eve, né, que é toda aquela parte de veículos de decolagem e pouso vertical autônomo, né, que também é algo assim que vai destravar muito o resultado para a Embraer, a gente fala muito disso também nas nossas análises, e assim, não só nisso, na empresa em todos os segmentos ela está se reinventando, tá pessoal, algo muito positivo e a cada resultado a gente vê isso, é bem, bem bacana. Aqui ela fala um pouco mais dos clientes, né, algo que não agrega tanto para a gente aqui, né, que não vale a gente comentar, mas ela fala, olha, te entregou tanto para esse cliente, né, tanto para esse, é muito detalhado, tá pessoal, o resultado da Embraer. Muito, muito mesmo. Aqui ela fala a prova da avião executiva, né, como é que foi jatos leves, grandes, defesa e segurança, né, como é que foi a Força Aérea Brasileira, né, Força Aérea Portuguesa, quem pediu quanto, e tudo mais, tá, pessoal? Aqui ela fala, olha, serviços de suporte, né, aqui eu destaquei porque ela explica, né, um pouco do porquê que está crescendo tanto esse segmento da Embraer. Que serviço de suporte da Embraer é contrato de manutenção, né, de peças de reposição de aeronave. A Embraer tem uma série de postos, né, ao redor do mundo. Tá? Não sei, é importante falar que, né, é algo global, né, lá nos Estados Unidos principalmente. Então ela tem uma série de contratos que estão sendo fechados, tá, com empresas globais e grandes companhias aéreas globais para, né, poder fornecer esse serviço de suporte, que é um segmento que está ficando bem, bem interessante para a Embraer e dá uma certa previsibilidade para a companhia, tá. Então, são esses os destaques. Aqui ela fala um pouco, né, do EBITDA dos 12 meses, que é sempre interessante, né, já traz a conta pronta para a gente fazer os múltiplos. Aqui ela também fala, olha, o EBITDA, do terceiro trimestre, como é que foi, o ajustado, e é bem basicamente o que a gente já viu lá em cima, tá, pessoal, sem mistérios. E aqui a gente tem, olha só que interessante, lembra que eu falei: "Puxa, a dívida aumentou", mas não necessariamente isso é ruim, porque olha só, o EBITDA aumentou numa proporção maior. Esteve aqui, ó, dívida líquida sobre o EBITDA era em 4,5 vezes lá no 2T21 e agora está em 4,1 vezes. Quanto menor é melhor nesse indicador, porque mostra que a companhia está menos alavancada, né. Então aqui foi bem, bem interessante esse avanço. Tá, pessoal? Acho que é por aqui. A gente acabou, finalizou o resultado, então é basicamente isso, tá? A companhia de fato acaba sendo um pouco redundante, né, mas ela é bom que ela traz muito, muito detalhe, tá, pessoal? Então é algo bem, bem expressivo, para a gente sempre acompanhar, né, ver como é que a empresa está performando, né, o que que ela está trazendo de novidade. Então isso é muito bacana, tá, pessoal? Bem bacana mesmo para a gente ver no detalhe, né? A empresa não escondeu nada de ruim que estivesse. Então, era basicamente isso, tá? Que a gente queria trazer para vocês. Os destaques, a gente espera muito que tenha ajudado, eu espero muito que tenha ajudado vocês a ler melhor o resultado, né? Ver destaques, né? Ler o resultado, entender alguns termos, tá? Que isso que é bacana. Convido vocês, né? Eu vou deixar o link aqui também, puxa, a acompanhar, né? A ler, conhecer também o trabalho que a gente faz na Alckmin para os nossos assinantes premium. Se você não é assinante, também convido você a fazer o teste de 7 dias que a gente tem gratuito, pessoal, sem qualquer compromisso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e gostou, poxa, deixa um like, né? Ou não gostou também, deixa aí o joinha negativo, comenta, fala, poxa, não gostei, poderia ser assim, poderia ser assado, quero que você analise essa empresa também, a gente tenta ver, tá? Então é basicamente isso, pessoal, a gente espera muito que vocês tenham gostado e aguardem para maiores vídeos e análises de resultado. Beleza? Um grande abraço e um excelente dia a todos.